Bom dia a todos, bom dia à nossa família espiritual aqui, o nosso lar. Fiquei muito feliz quando fui convocada aqui, né? Convidada para fazer essa palestra sobre família, porque verdadeiramente amo a minha família, né? E, enfim, e é sempre um assunto tão rico, é um assunto que sempre nos convida tanto à reflexão. E aí fiquei muito feliz de estar aqui hoje, mas ao mesmo tempo agradecendo verdadeiramente as nossas amigas do centro, a Patrícia, a Úrsula e a Raquel, por nesse momento estarem fazendo a evangelização, algo que é uma área que temos nos dedicado bastante na casa ao longo dos anos. Então, grata a elas por hoje estar backing me up, né? Para eu, enfim, ter tido essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco mais sobre a família. Então, obrigada pela introdução, seja bem-vindo, Cláudio. Obrigada pela introdução, Edmilson. Com certeza, essas orações, esse momento inicial, traz uma preparação para o trabalho, para todos nós. Eu acho que nos ajuda a nos conectarmos, né, como espíritos, como espíritas, para estarmos numa só vibração de amor, mas prontos, né, para recebermos as inspirações do alto, a conectarmos nossas energias e nos beneficiarmos da melhor forma dessa uma hora aqui de encontro, não é? Bom, mais uma vez falo, como em geral falo, das vezes que alguma vez falei, que não é uma palestra, eu não sei da palestra, não. Para ser bem sincera, não me sinto totalmente confortável dando palestra, toda vez que tem, fico traz aquela ansiedade, mas dessa vez eu pensei, quer saber? A gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Porque quando a gente conversa com crianças, sai tudo muito espontâneo, tudo muito natural, né? E é mais uma Partindo de vivência. você vai ser uma ansiedade boa. Vai ser o quê? Partindo de você vai ser uma ansiedade boa. Pois é, Edmilson, é aquela coisa da gente sair da zona de conforto, não é? Isso, Se isso. preparar para um tema, a gente lê um pouco mais ainda sobre o assunto, enfim, tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, como a proposta aqui é de crescimento espiritual, vamos em frente. Vou compartilhar aqui a minha tela, né, para vocês, para não ficar assim meu rosto aí o tempo todo. Bom, aqui, eu coloquei. Gostaria, por favor, que vocês me dessem o feedback, se vocês estão conseguindo ver. Se puder falar. Sim, sim, estamos vendo. Estou vendo. Beleza, então vamos lá. Então, foi trazido como tema para a gente hoje uma mensagem do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, e do Emmanuel, né? É uma mensagem do Emmanuel, é o capítulo 12, e é um capítulo que fala sobre família. Então, o que eu pensei foi trazer, o que eu fiz, trazer alguns trechos desse tópico, e a gente vai tentar refletir, entrelaçar com algumas questões do Livro dos Espíritos e com algumas reflexões de outras obras básicas, como O Céu e o Inferno, e também outras obras complementares, né? Vamos em frente. Se em algum momento você sentir que tem algo que gostaria muito de falar, talvez esse seja o momento de fazer de trazer essa reflexão. Bom, então, em geral, no Espiritismo, o que é que a gente escuta, né? Em relação ao o que é o lar, o que é que representa. Olha quem está aqui hoje, meu irmão, Alex Campos. Seja bem-vindo, Alex. Bom, uma boa surpresa aí. Mas então, sempre que a gente escuta, né? Sempre que a gente fala sobre o lar, sobre a família, é um common sense, é um agreement, um pensamento que todo mundo compartilha de que é o núcleo da sociedade, que é o local onde aprendemos, que é o local onde a gente exercita o amor maior, é uma escola, né, de aprendizado, é um reencontro de almas, né? E esse reencontro ele vem através da oportunidade da reencarnação. Então, ao mesmo tempo que
ah, a gente sabe que pode acontecer reencontro de espíritos que não são afins, né, de espíritos inimigos. A proposta maior do lar é de buscar essa reunião, esse aconchego, esse porto seguro. E se não é, que possamos fazer esforços para que assim o seja, né? Esse local de acolhimento e de amor. Na pergunta 205 do Livro dos Espíritos, mostra, né, que algumas pessoas pensam que a reencarnação ela destrói os laços de família, né, porque as pessoas se separam. Mas, para nós espíritas, a pergunta 205 responde que, na verdade, não, é o contrário, é um momento de reencontro, é um momento em que aqueles que foram pais podem vir como filhos e vice-versa, ou mães como filhas, tias, e todos retornarem a esse seio familiar, né? Cumprindo diversos papéis, mas sempre com o sentimento de doação e, ao mesmo tempo, de aprendizado. Então, é muita informação que tem na doutrina espírita sobre o lar, mas a gente tentou focar, a gente vai focar realmente com o que é trazido no livro Pensamento e Vida, que tem um aspecto bem específico, né, em relação à constituição familiar aqui na Terra. Essa mensagem que eu achei bem bonita de André Luiz, o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, o santuário doméstico, ah, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Então, a forma que ele coloca aqui é que o lar é essa oportunidade, né, de um jardim florido em que todos semeiam amor, paz, e assim tudo é muito belo e tudo é muito lindo. Mas existe uma palavra aqui que é chave, né? Fala assim, que esse santuário doméstico converte-se em campo sublime de mais belas florações e colheitas espirituais, ou seja, que não necessariamente é esse campo fértil, não necessariamente é esse local de completa paz, mas que é um local que precisa ser trabalhado, é um local que precisa ser adubado. E como a gente sabe, quando se aduba, está para fazer um jardim que se aduba, vem ali a sujeira, vem a poeira, vem a mistura, para que venha também um caminho fértil, né, para semear boas sementes. E aí, então a gente reflete como essa visão pode ser e é tão bonita em relação lá, mas quando a gente coloca hoje na realidade atual, né, ainda estamos em pandemia. Então, eu lembro que logo no início dos primeiros 6 meses, eu fui buscar um pouco sobre a família em relação ao que estava ocorrendo, né, nas relações familiares atualmente. E com essa obrigação de todos, né, de estarem mais reunidos em casa, estarem mais ligados, todo mundo se acostumou, na verdade, com a ausência de todos, né, porque todo mundo sempre ocupado o dia todo e convivendo só poucas horas no final do dia, e a pandemia trouxe esse fenômeno em que somos obrigados, de forma positiva, a estar mais no lar, né, principalmente com os trabalhos agora mais remotos, online, e toda essa convivência trouxe muito proveito, trouxe um maior diálogo, uma maior aproximação da família, mas se a gente for buscar as estatísticas, a gente vai ver uma revelação triste, né, em relação ao aumento do número de divórcios, aumento de violência doméstica contra a mulher, aumento do abuso infanto-juvenil. Então, é brutal quando a gente principalmente pensa, né, nas agressões e tudo mais, como que pode chegar a esse ponto, a esse nível, né? Então, a reflexão de hoje vai ser importante, porque a gente vai analisar os dois lados dessa convivência familiar e, principalmente, refletir em como ele pode ser, em como a gente pode buscar esse equilíbrio, né? Para que seja esse lugar tão idealizado pelo André Luiz, de paz, de amor, de renovação e de verdadeira felicidade. A pergunta 207, né, do Livro dos Espíritos, fala: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Transmitirão também alguma parecência moral? E aí fala que não, né?
que o que vem do espírito, vem do espírito, o que vem do corpo, vem do corpo. Então, ele pergunta como é que acontecem as semelhanças, né? Mesmo sabendo que o corpo vem do corpo, né? E que tem toda uma herança genética, e assim vamos parecer fisicamente com os nossos pais, e onde vêm essas semelhanças morais, né? Essa é a base da reflexão de hoje, porque essa mensagem, ela fala do livro Pensamento e Vida, fala da as nossas afinidades com aqueles que estamos reencarnando, com aqueles que fazem parte da nossa família, que vai além da aparência física. Existe uma afinidade, preferências, de gostos, de vícios, de habilidades que unem as famílias, tanto aqui na Terra, quando encarnados, como também no mundo espiritual. Então, é uma ligação mais forte de que a gente possa imaginar, né? Bom, esse extrato, essa parte aí que eu peguei é realmente da mensagem, né? Fala, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco, ultrapassa o horizonte a que já estendas os reflexos que lhe digam respeito. Então, fala o seguinte, que a família é um reflexo, né? É como se estivéssemos ali circunscritos dentro do ambiente em que aquelas pessoas, de alguma forma, estão ligadas a nós por uma similaridade, né, de habilidades e de afinidades, como eu falei, mas também por reajustes kármicos do passado, que precisam, de alguma forma, ser exercitados nessa encarnação. Então, a família é um reflexo, é um eco, é uma extensão de quem nós somos, né? Em relação a esses laços consanguíneos. E aqui, mais à frente, a mensagem fala desses laços de afinidade, né? É ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum, e segundo o lei do renascimento, o patrimônio evolutivo, em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é assim, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, criminosos de toda a natureza, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis e que nos oneram perante a lei. Então, aqui é pura lei de atração, né? Os espíritos afins, eles vão se atrair, né? Então, você pode ter uma família que ela é formada, enfim, tem vários poetas, tem vários artistas, ou tem vários médicos, é porque ali existem laços de afinidade, né? Que vai além dessa formação atual, você vai fazer medicina, você vai fazer isso ou aquilo, na formação da família, né? São tendências já do espírito, são habilidades do espírito. E isso também acontece em relação às tendências viciosas, existe também uma afinidade. Quer dizer que todos que nascem numa família que tem criminosos são também? Não, de forma alguma. Né? É bem claro no Livro dos Espíritos que essas ligações podem ser fruto de uma ligação do passado. Então, se esses espíritos eles vêm com as mesmas tendências, com os mesmos vícios, praticam os mesmos crimes do passado, é possível que vários da família sejam de alguma forma, obrigados, de alguma forma, né, compelidos a passar por aquela prova, mas que não é culpa daquele espírito, não é? Não é culpa nessa encarnação. E, enfim, e é preciso estarmos conscientes disso, né? De que, apesar de estarmos reencarnados na família, vão existir sempre as influências positivas
e as influências negativas dentro da família. E faz parte também do nosso aprendizado, do nosso livre-arbítrio, e que é dito aqui várias vezes, né, que tem espíritos dentro da família, espíritos superiores, espíritos mais intelectualizados, que já têm uma vivência maior, que vêm para nos ensinar. E talvez seja esse o caso da pessoa, né, que sofre muito com a família, por exemplo, talvez ela está naquela posição mesmo de ensinar, né, de trazer aprendizados, de exercitar o perdão e demonstrar esse perdão e sensibilizar o próximo em relação a esse perdão. Enfim, eu gosto muito desse tema, sou ligada por laços de completa afinidade com a minha família, o meu núcleo familiar, né, que é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu pai, que está na espiritualidade, somos espíritos afins, né? Não existem, assim, querelas ou muitas arestas a serem minimizadas. É uma jornada de aprendizado, é uma jornada em que um ajuda o outro, ama verdadeiramente, dá o exemplo. Aqueles que estão mais lá na frente nos ajudam, nos assistem, e eu, como caçula, me coloco nessa condição, né, de que estou sempre aprendendo com eles, mas é uma jornada de muito amor, de muito carinho. E, enfim, e quando a gente sente esse amor, a gente mais verdadeiramente consegue também ampliar, né, na nossa família atual, que é o Fred e o Rafa, e também com a família do Fred, né, que eu considero minha própria também, por fazer parte dessa união de espíritos afins, né? Bom, mas vamos lá, que eu vou em frente, que eu não vim para falar aqui de mim, não. Vamos lá. E aí tem mais essa partezinha da mensagem que fala. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que se caracterizam as tendências. Tendências. Então, mais uma vez, ligados por laços de afinidade, de habilidades, de deficiências, de vícios, né? É dessa forma que as famílias elas se organizam no mundo espiritual, seja aqui na Terra ou no mundo espiritual. Eu vou ler aqui rapidamente um trechozinho do Consolador da Dona Ivone, e aqui, 176, ó, que eu sublinhei aqui, a família, que ela fala: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra, né? Ou seja, os familiares se reencontram lá, os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do onipotente até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e alienáveis do infinito. Então, falo que no momento, né, que a gente vai se agrupando com os nossos núcleos familiares no além, e a tendência é isso ir se dilatando, né? O nosso amor se ampliando de tal forma que a família universal ela vai sendo mais concreta em nossas ações, em nossas perspectivas, em nosso sentimento, no sentido que vamos ser capazes de abraçar com mais facilidade a todos aqueles ao nosso redor, não apenas a nossa família consanguínea, o que nos vai dar provas de que estamos realmente dando passos a caminho de abraçar verdadeiramente a nossa família universal, todos aqueles, né, indistintivamente. Então, meus irmãos, é importante a gente fortalecer esses laços de amor, fortalecer essa conexão que temos com a nossa família, encontrar, ver, ligar, saber como é que está, né? E, enfim, e buscar esse exercício entre os consanguíneos e os não consanguíneos. Quero ver se agora eu volto. E volto. Vamos ver. Voltei. Pronto. Vamos em frente. Tenho ainda outros slides aqui para compartilhar. Bom, aí assim, como a gente viu, a gente pode ter os espíritos
mais ligados ao vício, que nos trazem uma influência mais negativa, e também as influências positivas, aqueles espíritos que vêm para nos ensinar, para nos dar a mão, para nos colocar para frente, para nos encorajar nos momentos difíceis. Então, é essa miscelânea, né, em geral, os lares, dessas duas influências. Então, várias obras do André Luiz, vários são os depoimentos, o Céu e o Inferno, a obra, né, do Céu e o Inferno é coberta de exemplos que mostram, né, de como os espíritos desencarnados, familiares, estão ligados a nós, né, de como eles se aproximam de nós, e muitas vezes a gente nem se dá conta e a gente não percebe nem a aproximação deles. Dia desses eu conversava com o Fred. Fred, a gente não imagina o número de espíritos evoluídos que existem no mundo maior, ligados à Terra ou em planos mais superiores, que são intimamente ligados a nós por laços de afeto, de amor. Mães, irmãos, pais de outras encarnações fazem parte da nossa raiz espiritual, de quem somos hoje, né? São espíritos que contribuíram para a nossa jornada evolutiva. E se assim estamos hoje, é porque contamos com esse passado, né? Com esse passado rico de grupos familiares. Às vezes um tataravô que a gente não conhece, está tão próximo, um avô que a gente nunca conheceu, né? Me emocionei um pouco agora. Talvez esteja mais próximo. Pai, nem se fala, né? Deve ser guardião o tempo todo conosco. Mas, enfim, como que esses espíritos eles podem estar presentes em nossa vida? E como é importante a gente a gente se ligar a essa ancestralidade, né? Sermos gratos a esses espíritos que vieram antes de nós, que nos prepararam carinhosamente em tantas encarnações para que pudéssemos chegar a quem somos hoje. Independente dos conflitos, independente dos momentos de insatisfação ou de questionamento sobre a vida, independente de tudo isso, se assim somos fortes que somos hoje, é porque podemos contar com esse no passado, com esses laços de amor. Então, que possamos ser gratos verdadeiramente em nossas orações, antes de dormir, em todos os momentos, nos ligar a essa família espiritual, porque eles estão conectados a nós, como sabemos, a ligação, né, a forma que somos influenciados pelos espíritos é através de uma ligação fluídica e uma lei de afinidade, de atração. Então, a afinidade já existe, porque eles fazem parte da nossa família. Então, cabe a nós buscar, permitir essa ligação fluídica, abrindo esses canais psíquicos, para que possamos elevar o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia espiritual e nos ligar a esses espíritos mais evoluídos, que fazem parte, sim, da nossa família. E aí, né? E aí a gente fica refletindo. Mas espera aí, até então a gente, né, segundo a mensagem, estamos ligados por laços consanguíneos, mas não apenas consanguíneos, estamos ligados por laços morais também a esses espíritos. E, enfim, mas agora a gente está longe, né, do Brasil, e a nossa família, o núcleo familiar está distante, e de alguma forma a nossa construção agora é mais atual. Então, nesse caso aqui sou eu, Fred e Rafa, né? Será que isso nos isenta de fortalecer esses laços ou de buscar aqueles espíritos, né, que de alguma forma não houve, não, enfim, que a gente não se dava bem quando estava no Brasil? Será que isso nos isenta disso? Refletir bastante sobre o assunto e, segundo a minha vivência pessoal, não, né? Devemos sim estar ligados à nossa família, porque assim somos. Mas é importante a gente fazer essa reflexão de que, mesmo não estando juntos fisicamente, existe uma responsabilidade entre nós. Não sabemos qual foi a relação que tivemos com os nossos espíritos familiares, né? Até que ponto essa oportunidade é de reajuste, não é de abandono, né? Então, por mais que eu saiba que o sentimento de todos nós, quando viemos para cá, é de vir com a mala na mão e Deus no coração, né? E vem e constituir uma nova família e tudo mais. Mas no momento que a gente faz isso,
lógico, não é abandono, a gente veio, todos nós viemos iniciar um novo ciclo, uma nova jornada. Mas até que ponto, né, devemos lembrar cada um de nós da importância de se remeter ao Brasil, né, remeter à família, encontrar alguém que esteja precisando, ou ligar sempre e estarmos em contato. É importante, porque esses laços, segundo Kardec, eles são antigos, eles são muito fortes e é importante manter esse contato. Ao mesmo tempo, nos dá a possibilidade de criar novos laços de família, porque as obras são permeadas, né, de informações do quanto é importante esse relacionamento, né, mais próximo, mais afetivo com os espíritos que nos são afim. Então é importante, se a gente não tem uma família aqui, a gente buscar essa família aqui nos Estados Unidos também, né? O expandir dos laços familiares que o Kardec fala naquela que a Ivone fala naquela mensagem, da gente expandir esses laços de amizade. Então, essa semana, por exemplo, eu estava gripada um dia e fui surpreendida com a sopa na frente de casa. Foi uma ótima surpresa, né? Foi uma amiga que fez para mim. Eu adoro sopa. E ela fez a sopa. E aí você pensa assim, são laços de amizade que a gente tem, mas que eles vão evoluindo, né? Até o ponto de que a gente se sente em família quando estamos com esses amigos. Então, é verdadeiramente como eu me sinto. Dentro daqueles os graus de amizade, né? Um dia desse eu dava aula para os pequenos e a gente falava sobre os graus de amizade, que tem aqueles amizades que são só do Instagram, né? Que você vai dar só um like, ou, vai dar só um alô, ou aqueles que você faz trabalho de casa e que você conversa de vez em quando. Até que chegam aqueles amigos, numa instância última, que são aqueles amigos que você fala de sentimentos, que você fala da sua vida pessoal, que você liga no meio da noite se tiver um problema. Então, esses amigos, eles são possivelmente credenciados para se tornarem a nossa família espiritual. Então, um dia desse, o Edmilson nos passou uma mensagem para mim e para a Fred, para perguntar como foi que iniciou o nome Nosso Lar, né? E aí, então, comentamos com ele que iniciou porque tínhamos estudos das obras de André Luiz, que começou com o Nosso Lar, né? Com a primeira obra, e estudamos cada uma delas, mas não só por isso, né? Porque o nosso lar é um sentimento de que é a nossa segunda família, a nossa segunda casa, são os nossos espíritos afins, aqueles espíritos que se aproximam, né? E é interessante que muitos sempre vieram com muitos cheios de filhos, né? Com 2, 3, 4 filhos, então a evangelização não foi muito opção para nós. Tinha que ter evangelização para acolher tantas famílias com filhos, né? Ao longo do tempo. E assim o foi. Por que que eu trago esse exemplo? Eu trago esse exemplo para falar da nossa família espiritual, que são aqueles espíritos que temos a oportunidade, a bênção de escolher que, né, que queremos conviver, que podemos conviver e que compartilham das mesmas afinidades, os mesmos gostos e, enfim. E é importante a gente buscar essa conexão, buscar, porque em se tratando de cultura, eu acho que é bem sabido por todos nós, né, que a cultura latino-americana, né, sul-americana, ela é mais acolhedora no sentido, é um temperamento, né, somos mais afetivos de forma geral, até nos relacionamentos quando a gente encontra as pessoas, bate assim, abraça, dá beijo, dá abraço, quer dizer, somos mais calorosos por natureza. E aqui nós estamos numa cultura que é um pouco mais afastada. Não digo que existem muitas pessoas generosas, tenho aprendido bastante, né, em meu crescimento espiritual, a convivência com os americanos, verdadeiramente. Mas existe uma, uma, uma amorosidade que não faz parte da cultura, não faz parte da linguagem, não faz parte dos hábitos, né? Até dessa coisa de, enfim, de ligar, ou conversar mais, enfim. E é importante para nós. Por quê? Porque é como nos nutrimos emocionalmente, né? Então, se aqui temos a oportunidade de dar alguns passos em nosso crescimento intelectual, enfim, de diversas formas, espiritual, porque todas as oportunidades da vida dão essa possibilidade de crescimento espiritual,
talvez emocionalmente tenhamos que buscar mais oportunidades, porque, de novo, a família toda está no Brasil, né? Então, aqui temos que criar esses vínculos emocionais, ah, que sejam com americanos, né? Seja com os brasileiros, mas é importante se buscar isso. E também ter em mente de que os familiares no Brasil guardam aqueles em que possivelmente alguns tiveram desavenças do passado e mesmo que sejam relações assim duras, né, de infância difícil, de momentos duros, vamos dizer assim, para essas pessoas, né, eu diria que não necessariamente ligar e falar, oi, tudo bem, como é que vocês estão? Porque seria uma hipocrisia e, enfim, passar por cima desses sentimentos, não é? Mas é importante que, ao menos, se desvincule do sentimento de ódio, de raiva, para não sofrer. E aqui vai ser que seja uma terra, um solo fértil para se buscar novos relacionamentos, novas referências, novos vínculos de amor saudável, né? De amor verdadeiro, caso tenha tido uma infância difícil. Então, então é isso, é a oportunidade do amor, de renovarmos esse amor aqui nos Estados Unidos, né? Distantes do país, de diversas maneiras, eu diria. Ah, e aí, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, na questão 386, ah, é o que a gente falava da simpatia, né? Essa pergunta que responde, fala que é possível, né, que a gente conheça outra pessoa e estime bastante aquela pessoa, e é possível que a gente tenha se encontrado em outra existência corporal e possam se reconhecer, e aí os espíritos respondem que não necessariamente reconhecer, mas, mas realmente reconhecer uma afinidade, né? Uma afinidade, uma simpatia que, por que não, pode ter sido de outra vida. E, enfim, e a gente tem a oportunidade de dar continuidade desse relacionamento, né? Dessa convivência aqui nessa encarnação. Então, meus irmãos, o convite de hoje é realmente para que possamos enxergar, né, esse momento em que estamos vivendo, a gente voltar os nossos olhares para os nossos lares, e eu coloquei em letra maiúscula, porque os nossos lares é o nosso lar, né? É essa célula, a menor célula que existe assim na sociedade, no meu caso eu, Fred e Rafa, mas também o nosso olhar perante as outras famílias, perante as nossas ligações espirituais que temos com os outros espíritos, né? Que isso inclui a família do nosso lar, com certeza. Ah, ah, enfim, existe algo que é sempre importante a gente refletir, não é? Em relação à convivência da família. E aí a gente pergunta, poxa, o que é mais, como é que a gente busca ao máximo, né, essa harmonia familiar, esse bom convívio? Então, com certeza existem muitas oportunidades para que isso aconteça, né? Para a gente atrair essas influências positivas, para que possamos ser melhores pais, melhores mães. E aí, então, buscar essa convivência, né? Reunir a família no almoço, uma viagem, é importante todo mundo sair, fazer um passeio, fazer um hiking, buscar essas oportunidades em família é importante. Tudo isso ajuda a harmonizar o lar, não é? Mas acredito eu que o que é a base realmente é esse amor, mas que ele parte por um objetivo em comum, em família, não é? Porque, como sabe bem, somos indivíduos, então, às vezes, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer uma outra, então, só consolidar a agenda familiar, schedule, já é uma maratona, não é? O que um faz, o que outro faz, a que hora. Então, talvez, tendo esse olhar amoroso, e esse olhar de buscar realmente um objetivo em comum, né, em família, a gente consegue seguir de forma bem mais harmoniosa, né? Bem mais harmoniosa no sentido de que
Um vai ter uma carreira, alguém, né, outro vai ter uma oportunidade de trabalho voluntário, mas a base é sempre os filhos, né? A base é sempre os filhos. Ah, o filho é a nossa missão, né? Os filhos são a nossa missão, a missão de cada um de nós, pais, assim como consta no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente coloca isso como base, como coloca isso como centro, tudo ao redor se harmoniza, tudo ao redor se acomoda, né? Existem as concessões, existe o respeito enxergado, que é importante também para o outro, não só como esposa, não só como marido, não só como filho, mas como indivíduo, né? O que torna cada um individualmente feliz, para que, enfim, para que se busque essa harmonia, essa coesão realmente do que cada um quer, do que cada um gosta e de assim que caminhos todos nós seguindo, né? Então, aqui tem, por exemplo, algumas coisas que é a base, né, que é importante e que a gente não abre mão. Então, tem outras atividades que a gente vai de forma flexível encontrando formas para dar conta de tudo. Mas eventualmente a gente não vai dar conta e a prioridade é realmente os filhos, né? Então, essa assim a minha visão. Uma outra reflexão que eu queria compartilhar com vocês enfim, essa mensagem aqui, essa ideia, né, que existe que não é uma ideia nova, né? Os psicólogos mais do que falam sobre os níveis de consciência, o Consciência e Mediunidade do projeto Manuel Filomeno de Miranda tem uma descrição bem detalhada sobre os níveis de consciência, que é muito interessante, mas, de maneira geral, né, o André Luiz fala desses níveis de consciência do nosso inconsciente, que a gente traz de tantas vidas, as nossas sombras, o consciente, o que está presente nessa existência e que sabemos, o superconsciente, as nossas intuições, nossas manifestações criativas, enfim. Existe isso, né? E aí isso me veio à mente a questão da evolução como um todo, de que não existe pulos assim na evolução, né? Na natureza não tem pulos. Então, na nossa evolução no espiritual também não tem pulos, né? É tudo muito gradual, é tudo muito lento. Se a gente vê uma página do que o Charles Darwin, né, escreveu na teoria da evolução, é tudo tão lento. A mudança de um bico de um passarinho, aquilo levou muito tempo para evoluir. Então, assim também nós, como espíritos, ah, temos essa evolução lenta. E o nosso psiquismo passa por essa evolução, que também ela é lenta, né? Ela é lenta. Então, me traz à mente assim, a questão de termos paciência com aqueles que estão ao nosso redor e paciência conosco próprios, porque, por mais que falemos, estamos todos evoluindo, né? Estamos todos evoluindo espiritualmente, mas se a gente for analisar dentro de cada área, as pessoas evoluem intelectualmente, as pessoas evoluem profissionalmente, dentro dos talentos, né, das habilidades que vão adquirindo em cada existência. Psiquicamente, as pessoas vão evoluindo. Ah, enfim, e emocionalmente também. Então, a gente tem que, às vezes a gente tem uma ideia, fala, nossa, fulano é tão inteligente, como é que tem uma atitude dessa? Porque estamos todos evoluindo, né? Então, uma evolução intelectual não quer dizer uma evolução mais avançada, emocional e vice-versa. Então, você pode ter pessoas que sejam altamente intelectualizadas e, enfim, e com a mente afiada, no sentido, nas funções executivas do cérebro, todas funcionando perfeitamente, mas emocionalmente elas podem ainda ser frágeis, né? No sentido de ainda estarem buscando resiliência, ainda terem conflitos dentro do que aconteceu no passado. Você pode ter ao contrário, pode ter pessoas que emocionalmente, psiquicamente, demonstram uma robustez, vamos dizer assim, né, nessa área, mas, ao mesmo tempo, intelectualmente, se fecham para o estudo, por exemplo, e não acham que é necessário, e acham que, enfim, que não é necessário, quando, na verdade, que a gente sabe que o estudo liberta a nossa consciência, né, porque vamos para patamares mais elevados, e, enfim. Então, por mais que a gente não tenha toda essa intelectualidade, esse avanço intelectual,
Mas admitir a importância disso e trazer isso para o nosso dia a dia é importante. Mas, enfim, de novo, estamos todos evoluindo, então é importante a gente ter paciência com todos que estão ao nosso redor e enxergar que nós estamos evoluindo também, que a gente não sabe nada ainda da existência, que somos emocionalmente ainda bem frágeis, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de aprendizes, perante a vida, a nossa convivência familiar ela se torna bem mais rica, porque a gente aprende com aqueles que estão ao nosso redor. E também a gente dá pequenas demonstrações daquilo, de habilidades e sentimentos enfim, uma conduta que a gente já vem ganhando em várias existências. E esse crescimento espiritual vai passar por essa moralidade, né? Por essa busca da moralidade, independente dos níveis em que estivermos, emocional, psíquico, intelectual. Então, é importante a gente buscar essa humildade para que a gente possa aprender e, enfim, estamos todos realmente no mesmo barco, aprendendo, e quanto mais a gente se coloca nessa posição, a gente mais respeita aqueles que chegaram primeiro que nós, espiritualmente falando, que são espíritos mais maduros, a gente respeita e aprende, mas também a gente coloca-se numa situação de consciência e de responsabilidade perante aqueles que vieram para aprender também conosco, os nossos filhos, um parente, né, mais fragilizados, ou não, ou enfim, entre todos da família, né, independente de quem é mais evoluído e não é evoluído, como sabemos, a gente está aqui nessa faixa terrena em que todos, de maneira geral, estamos na mesma evolução, mas em graus um pouco diferenciados. Então, que a gente busque essa paciência. A gente nunca chega para uma criança e fala, nossa, você está engateando, você já era para estar andando de bicicleta, nunca fala isso, né? Porque a gente sabe que faz parte do aprendizado dela, que tudo tem uma hora para acontecer, que faz parte do desenvolvimento, então a gente não vai cobrar em exagerado nada de uma criança que está em desenvolvimento. Então, se a gente tiver o mesmo olhar misericordioso e paciente perante aqueles que nos cercam, a gente não vai cobrar em exagerado uma resposta, a gente não vai cobrar em exagerado uma atitude, sabe? Ou um padrão de comportamento sempre daquela forma, porque a gente sabe que estamos todos aprendendo. Então, é importante a urgência, né? Da gente ter um sentimento de urgência, de querer evoluir, buscar evolução, mas a gente não pode cobrar do outro, a gente não pode cobrar do outro. A gente dá o exemplo e aguarda, assim, a resposta, né? Bom, essa é a mensagem sobre a humildade, fala que estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Então, é esse sentimento de serviço, né, que a gente busca, e, e o amor como a força da vida e a força maior para a gente se vincular aos nossos familiares de forma realmente mais amorosa, mais misericordiosa, enfim, sem cobrar em exagero, né, das pessoas, isso é importante. Eu não vou falar sobre isso, mas isso aqui foi quando eu falei em relação à influência dos espíritos, como os espíritos influenciam os encarnados, né? E tem esse trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo: dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, pedis e obtereis, né? Vamos, mais uma vez, eu vim muito forte com essa mensagem hoje, para que possamos nos ligar mais a esses espíritos que fazem parte da nossa convivência. Às vezes eu estou aqui fazendo o evangelho, nossa, eu chamo meu irmão, chamo minha cunhada, minha mãe, minha irmã, oh, vamos juntar aqui, vem participar, porque lá o pessoal está dormindo, né? Então é uma hora boa para vir participar do evangelho,
que aqui acontece a dia de quinta à noite. Então, eu peço, sabe? E, enfim, é importante a gente se ligar a esses espíritos que estão ligados a nós por laços de amor, porque os laços de amor, eles, sabe, levam, às vezes, preocupações, levam ansiedades, traz uma brisa, né? Parece uma brisa que fica tudo bem, quando a gente, às vezes, tem uma certa angústia em relação a alguma coisa. Bom, e uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês bem rapidinho, é do Céu e Inferno, de Espíritos Felizes. Então, eu fui dar uma olhada, né? Fui dar uma lida, e é o seguinte, o que, nas minhas observações, os espíritos, lógico, né, os espíritos suicidas, os criminosos, os espíritos medianos, eles não trazem tantos depoimentos de ligações familiares. Aí eu dei uma lida nos espíritos felizes, e aí você vê a felicidade deles, né? Toda vez que pode. Eu não vou ler, não, eu ia ler, tem várias passagens aqui, mas eu acho que não é necessário. É realmente a ideia de que eles sentem-se intimamente felizes quando chegam no mundo espiritual, têm um despertar e encontram familiares, rostos familiares, amigos. Esse espírito aqui, deixa eu só dizer o nome dele, viu? O doutor Demeury, eu acho, homeopata, médico, socorria muita gente aqui quando encarnado, e aí ele dá esse testemunho de como é bom, né? Rever os amigos, comunicar-se com eles na espiritualidade. Outros dão um depoimento de como sentem-se felizes em voltar à Terra e observar como estão os familiares, de alguma forma se comunicar, né, intuitivamente, passar alguma mensagem para eles. Fala aqui da felicidade deles. Então, os espíritos medianos, o espírito em sofrimento é mais assim, é aquela coisa, é a vida egóica, foi uma vida egóica, foi uma vida egoísta, foi uma vida orgulhosa, foi uma vida voltada ao poderio, né? E que isso fica implícito, né? Que desfacela os laços familiares, e aí vem a infelicidade. E esses espíritos felizes, não, eles mostram como que os relacionamentos em família trazem essa plenitude, trazem essa alegria, né? Porque não é nada tangível, não é nada que ficou na terra, não é um cargo, não uma conta bancária, não é nada disso que se desfez na terra. É nutrir-se emocionalmente, né? Como falei no início, a gente se nutrir emocionalmente. Então, essa paz, essa felicidade íntima que a gente traz quando a gente fala com um amigo familiar no Brasil, em que a gente tem os momentos, né, em família também felizes, a gente guarda isso enfim, para nós como espíritos. E leva essa leveza, leva esse amor, leva essa paz. Então, eu não vou passar tudo, mas, no geral, quando falamos de lá, né, falamos de cultivar o respeito, evitar discussões, argumentações por pequenas coisas. Agora eu já estou sumarizando para a gente finalizar. Buscando a organização é uma tarefa difícil, essa, mas é que é responsabilidade de todos, né? Dentro do lar. O evangelho no lar é importante, é um momento que agrega, os momentos felizes, fora de casa, contato com a natureza, momentos em família, ah, hábito da oração, da meditação, é a reforma íntima, né? Então, tudo isso faz parte da nossa, de como podemos buscar a harmonia dentro do lar, não é? De como podemos melhor viver, mas, de novo, nada disso funciona se não houver um amor, né, maior do que tudo, um amor que vai se sublimando, um amor que vai sendo construído e se fortalecendo na medida que os laços de família são mais fortalecidos com a presença dos filhos, por exemplo, não é? Dos objetivos em comum, seja o espiritismo, seja, enfim, qualquer que seja os projetos em comum, então esse amor ele vai se fortalecendo, ele vai se fortalecendo. E inicialmente falamos dos lares, né, que acontece de ter desarmonia e tudo, a lembrança, né,
de que são laços, né, de amor, não algemas de amor, não é para ser violento, não é para ser sofrido o relacionamento em família. E se assim o for, se faltar com respeito, por exemplo, é a base, é a rocha sólida de qualquer relacionamento, é o respeito. Então, se não há isso, se há violência de alguma natureza, então é importante ver uma forma de ser feliz, né? E ter ainda assim laços com a, enfim, buscar caminhos mais harmoniosos, caminhos mais felizes, nem que isso impacte a, a convivência da família dentro de um mesmo teto. Então, é importante ter isso em mente, ter isso em mente e ter essa a paciência. A última mensagem é do Divaldo, né, que ele fala de forma geral, portanto, muitos, né, não têm a família dos nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para nosso crescimento sobre a bênção de Deus, quando nos colocamos na condição de aprendizes dentro da família. Nem sempre a nossa família será ideal, mas nós poderemos ser ideais à família. O amor é como uma circunferência, né, contendo um epicentro e diversos raios que partem do ponto central e atingem a borda da figura geométrica, determinando o surgimento de inúmeros ângulos que traduzem as várias formas de manifestação amorosa: amor de mãe, amor de filho, de marido, de esposa, de irmão. O verdadeiro amor será a síntese de todas as experiências afetivas. Então, meus irmãos, deixo aqui essa mensagem de hoje, lembrando da importância de levarmos para os nossos lares o compromisso com a moralidade, o compromisso com o respeito ao próximo. Então, é algo muito forte que meu pai deixou, né? Hoje já não está na espiritualidade, mas foi muito forte a mensagem dele do respeito ao outro, do trabalho, sabe, ah, do respeito mesmo ao outro. Então, essa moralidade, né, que eu acho que ele era uma rocha moral, meu pai, assim, um exemplo, né? Minha mãe também, mas meu pai fica aquele especial por não estar mais entre nós, o sentimento de gratidão. Então, ele foi essa rocha moral, né, que deixou esse exemplo para mim. E os nossos filhos copiam tudo o que fazemos. Você não precisa dizer, a pessoa não precisa dizer, não, olha, eu sou homofóbico, olha, meu filho. Não precisa falar isso, né? Se tiver um casal, né, por exemplo, duas mulheres, dois homens com dois filhos, e a pessoa de alguma forma faz a cara assim, troncha a cara para o casal, e está claro que é porque eles são homossexuais, o filho leva aquele valor, né? Os filhos, eles absorvem qualquer gesto facial, não precisa nem a gente falar, não precisa nem agir. Então, para estarmos atentos a isso e revermos as nossas posturas morais, né, em relação ao outro, em relação a como tratar, como enxergar as pessoas que sofrem, as pessoas que estão ao nosso redor, com um olhar amoroso, um olhar cristão, um olhar familiar, né, para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que a nossa família não só capte aquilo, né, mas que sejamos todos em uníssono, vibrando numa só sintonia do verdadeiro amor cristão. Então, essa é a mensagem de hoje, e mando um abraço assim, bem carinhoso a todos, e agradecendo muito pela paciência de cada um de vocês, hoje de manhã. Um ótimo domingo a todos nós.